foi dado um equipamento que está apoiado sobre uma viga de seção transversal retangular, e ele deu aqui a geometria da seção transversal, a altura, a largura, o comprimento da viga. A força gerada pelo equipamento está aplicada bem no centro da viga, e é uma viga do tipo bi-engastada. E aí ele me deu os dados aqui, né? A massa 70 kg, a força que esse equipamento gera em cima da estrutura de suporte 220 newtons, a uma frequência equivalente a uma rotação aqui de 600 RPM. E aí ele deu também as propriedades do material aqui do suporte, que seria o de concreto. Então, o coeficiente de amortecimento equivalente aqui a 500 Nm por metro, e o molde de elasticidade de 25 kN por milímetro quadrado. Então, nesse problema, a gente enxerga aqui que existe, no caso, é uma bomba hidráulica aqui. Então, a excitação é gerada pela rotação. Então, na mesma frequência, a gente vai adotar que vai ser na mesma frequência da velocidade angular que essa bomba trabalha. E aí essa massa de 70 kg está apoiada sobre uma viga bi-engastada que bem exatamente no centro aqui do comprimento da viga. E aí ele pede aqui no enunciado para determinar qual é a força que chega então no suporte, ou seja, no engaste aqui nos dois pontos do engaste. Então a primeira coisa para começar a resolver esse problema aqui seria a determinar qual seria o sistema equivalente aqui ao de 1 grau de liberdade. Então a rigidez equivalente que a gente precisa determinar aqui, o que nós sabemos? Que após aplicar a carga, essa viga, ela flat, no caso aqui, existe uma situação mais simples de análise, com a força ela é aplicada bem no centro dela, então a viga é simétrica, que é do lado, pensando pelo lado esquerdo, olhando o perfil aqui da deflexão do lado esquerdo em relação ao direito, eles são simétricos. E aí eu sei que a derivada aqui nesse ponto aqui vai ser igual a zero, ou seja, a inclinação aqui do ângulo na tangente aqui a essa curvatura aqui da viga, ela seria igual a zero nesse ponto aqui, pela simetria, e a força está aplicada exatamente no centro. Então ela é definida a partir da lei de Hooke. Então seria a força aplicada, e aí eu divido isso aqui pela flecha. Então, lá a tabela do livro, né? na condição de viga bi engastada, e aí ele deixa o genérico aqui A e B. No nosso caso, A vale L sobre 2, B vale L sobre 2. E aí ele me deu aqui, usando o método da seção, então ele me deu aqui qual seria a flat, o Y, para entre o primeiro na seção aqui, então entre 0 e A, ou no nosso caso, entre 0 e L sobre 2. Como a gente quer em cima do ponto onde está aplicada a força, tanto faz se eu vou usar a primeira equação ou a segunda equação, eu vou, como tem igualdade aqui, né, menor ou igual a A, então as duas equações valem para o ponto de A igual a L sobre 2. Então eu vou substituir o valor de A e B aqui, simbolicamente L sobre 2, o X também é asterístico L sobre 2 na equação, e desenvolver aqui qual vai ser essa flecha. Então essa flecha que eu tinha chamado de delta no slide anterior. Então seria a força vezes B igual a L sobre 2, então vai ficar L ao quadrado sobre 4, X ao quadrado a mesma coisa, então L ao quadrado sobre 4, e 6 vezes módulo de elasticidade, que foi dado pelo problema, e ZZ, que seria o momento de inércia da seção transversal, que é aquele retângulo, então a gente vai calcular depois, vezes L ao cubo, vezes 3 vezes A, que é L sobre 2, vezes L, menos X, que é L sobre 2, vezes 3 vezes A, que é L sobre 2, mais B, que é L sobre 2. A flecha na posição onde seria montado o equipamento. O momento de inércia da diária da seção transversal, como é um retângulo, então o IZZ seria, de acordo com a fórmula, BH ao cubo sobre 12.
sendo que o B aqui seria a largura dele. Então, no caso, substituindo as variáveis que o problema me deu, seria D vezes H ao cubo sobre 12. O D vale, então, 0,5 metros vezes H, que vale 0,03 ao cubo, dividido por 12. Isso aqui vai me dar 1,125 vezes 10 a menos 6 no sistema internacional. Então, metro a quarta aqui. A força que o livro tinha chamado de P dividido pela flecha, então delta. Então vai ficar P dividido pelo delta, que é esse valor que a gente deduziu agora. Simplifico aqui. Então aqui sempre vai, na hora de calcular a rigidez, a força que eu aplico vai ser, vai estar embutido aqui na equação da flecha, então não importa que valor que eu vou colocar aqui, ela sempre vai cancelar. E por isso pode ser uma força genérica aí, pensando só na condição estática do problema. Então essa aqui seria a rigidez que a gente vai usar como sendo K. Fazendo o cálculo aqui, então a gente obtém uma rigidez equivalente de 3,46 vezes 10 a quinta Newton por metro. A frequência natural do sistema, ele seria, de um sistema de 1 grau de liberdade, seria a raiz quadrada da rigidez equivalente dividido pela massa do sistema de 1 grau de liberdade. 70,26 radianos por segundo. Ele vai me dar um fator de amortecimento aqui de 0,0508. Então, um fator de amortecimento de 5%, ou seja, o sistema ele vibra, oscila, se eu desse uma condição inicial, e ele está no amortecimento, então está na condição subamortecida. Como o problema ele pede para determinar a força transmitida no engaste, que seria equivalente à força que seria transmitida aqui para a base, então a força transmitida ela seria proveniente dos pontos de contato, ou dos elementos que fazem contato, de onde recebe a força e de onde vem a excitação aqui em cima. Então, se a máquina gera uma força aqui de oscilação, oscilante aqui, de 220 newtons, e a base aqui onde estaria o engaste recebe uma parte dessa força aqui, quem vai fazer essa conexão entre a fonte excitadora e quem recebe seria então esses dois elementos que a gente definiu aqui como sendo a força transmitida. Seria essa fórmula aqui, então essa razão entre as duas forças seria equivalente a esse cálculo aqui, dependente do fator de amortecimento que a gente calculou, e do R, que seria em função da frequência de operação aqui, ou da frequência de excitação, que a gente vai considerar que vai ser na mesma frequência da rotação aqui de 600 RPM. Então, antes de fazer o cálculo, aqui a gente precisa definir o R. Então, o R seria a frequência de operação, então, que estaria a excitação do sistema dividido pela frequência natural não amortecida do sistema, de 0,8942. Então ficaria a força transmitida. Eu já vou colocar aqui o valor da excitação, então 220 newtons. A gente está considerando que a força de excitação é constante para qualquer rotação do equipamento. Ele vai me dar uma amplificação aqui de 4,5635 vezes. E a gente tem que a força transmitida de 0 a pico aqui seria então os 220 newtons vezes a amplificação 1004 newtons aproximadamente. Então esse aqui seria o valor da força transmitida à base